bem-vindos a mais um episódio do nosso Fala Montese. Hoje a gente vai conversar sobre o colágeno, uma suplementação bem polêmica por aí e todo mundo tem dúvida, né? Vale a pena suplementar colágeno? Faz diferença? Tô gastando dinheiro à toa? Tô pensando no meu futuro? Não sei. E aí a gente vai conversar um pouquinho e eu vou te falar todos os pontos positivos da suplementação de colágeno. Começando mais uma vez o episódio falando do nosso grande patrocinador, Mercado Equilíbrio, que disponibilizou para a gente alguns modelos aqui, né? Não faltam opções de colágeno lá, quase que eu trouxe a loja de tanta opção de colágeno que tinha. Por quê? Porque as mulheres adoram colágeno, né? E existe várias propagandas em volta do colágeno, né? Saúde da pele, né? Retardar o envelhecimento, chegar aos 60 com carinha de 40, né? É o sonho de todas as mulheres aí. Então a gente vai falar um pouquinho hoje sobre o colágeno. Gente, colágeno, para começar, a primeira coisa que eu gosto de falar de colágeno sempre é sobre a nossa evolução. O colágeno, ele é uma proteína que o nosso corpo produz e precisa. O colágeno é como se ele fosse o cimento do nosso corpo, das nossas células. Então, quando você vai construir uma casa, você vai precisar de muito cimento para grudar os tijolinhos. O colágeno ele vai entrar mais ou menos fazendo esse papel. É como se ele fizesse um creme, uma maionese, o cimento de uma célula. Então, o colágeno ele tem uma produção natural. Nós produzimos colágeno. Só que o colágeno tem uma fonte importante na nossa alimentação também. E quando a gente volta lá no passado, você vai entender a importância do colágeno. Por quê? Porque quando nós evoluímos, o nosso primeiro contato com a proteína animal, basicamente, foi o colágeno. Por quê? Porque não tínhamos condições de caçar no primeiro momento. O ser humano ele foi consumir carcaça, restos de animais. Então o animal era atacado por outro na floresta, sobrava uma carcaça e o ser humano ia lá e ia comer o resto, ia comer as vísceras, ia comer os ossos, ia comer o tutano. Dali a origem do colágeno no nosso corpo. Então o colágeno ele tem uma característica muito interessante. Primeiro, nós produzimos e segundo, é a proteína mais bem aceita do nosso organismo. Você pode falar aí de proteína animal, proteína vegetal, whey protein, beef protein, qualquer tipo de proteína, você vai vir e mexe ter uma outra reação. O colágeno é 0 reação. Então, assim, não existe alergia ao colágeno, não existe intolerância ao colágeno, não existe não se sentir bem suplementando colágeno. O colágeno ele é tão bem-vindo no seu corpo que ele é a proteína mais bem aceita da natureza. Talvez por ter sido a primeira, talvez da evolução, talvez tenha sido o nosso primeiro contato com uma proteína animal, talvez isso. Mas a gente tolera muito bem colágeno. O colágeno ele tem uma produção própria a partir de alguns aminoácidos, lisina, prolina e glicina. Esses 3 aminoácidos eles são cofatores para a produção do colágeno natural. Então, quando a gente tem na nossa alimentação, principalmente a partir de consumo de proteína animal, a gente vai consumir lisina, prolina e glicina. Lembrando que são aminoácidos não essenciais. O que isso quer dizer? Quer dizer que você produz. Se o seu corpo precisar, você vai produzir ele, tá? Mas quando a gente consome produto animal, a gente tem uma oferta maior desses 3 aminoácidos e a gente precisa de alguns cofatores muito importantes na produção de colágeno. Primeiro, vitamina C. Sem vitamina C não tem colágeno e eu vou falar bem dela daqui a pouquinho. Vitamina A, zinco e cobre. Cobre é muito difícil ter deficiência, apesar que eu pego no dia a dia, eu costumo pegar deficiência de colágeno, de cobre, mas é raro. Zinco, praticamente todo mundo aí com uma baixa de zinco, uma deficiência de zinco, vitamina C também é bem comum. Então, quando a gente fala de colágeno, ele representa mais ou menos 35% das proteínas do nosso corpo. Mais de 1/3, para você ver como é importante a participação do colágeno no nosso organismo. E existem diversos tipos de colágeno. Classicamente a gente fala do 1 ao 4, mas existem vários, 20 e poucos tipos de colágeno e cada vez mais se descobre. Então a gente vai basicamente falar no 1, 2 e 3, que é o tipo que todo mundo tem dúvida. Qual colágeno eu suplemento? Tipo 1, 2 e 3, tipo 1, tipo 2, tipo 3, qual que eu suplemento? Quando a gente fala dessa cadeia de aminoácidos, lisina, prolina e glicina, a prolina é a principal função dela é de fixação. Então ela que vai dar dureza aos ossos, aos dentes, e a glicina ela participa muito na ligação entre o aminoácido.
O colágeno é como se ele fosse uma tripla hélice de aminoácidos. E aí quem faz sempre essa ligação a cada 3 aminoácidos é a glicina. Então a glicina é o aminoácido mais abundante dentro do colágeno, tá? E a gente tem muita deficiência de glicina, viu, pessoal? Eu gosto bastante de suplementar a glicina à noite nos meus pacientes, porque além de melhorar o sono, melhora muito a qualidade e a produção do colágeno. Então, quando você vai produzir o colágeno, a prolina e a lisina, elas sofrem uma hidroxilação. Essa hidroxilação é uma forma mais ativa dela. Só que para elas fazerem essa hidroxilação, elas dependem muito de vitamina C. E aí um ponto que a gente adora, eu adoro contar essa história, sobre o escorbuto. Nas grandes navegações, os navios saíam com comida, né, e levavam frutas. E as frutas rapidamente estragavam. Então eles levavam, iam ficar meses, anos navegando, e as frutas rapidamente, aí no primeiro mês, elas já apodreciam, estragavam. E aí, o que começou a descobrir nas grandes navegações? Nas grandes navegações, começaram a perceber doenças de sangramento gengival. Eles começavam a aparecer sangramento. Isso aí por deficiência. Depois descobriu que por deficiência de vitamina C. Então, a gente fala muito da importância da vitamina C na coagulação e na sustentação do organismo. Agora, qual que é a participação dela nessa doença? É porque sem vitamina C você não tem hidroxilação do colágeno, então você não produz colágeno, por isso as suas mucosas ficam frágeis e aí os sangramentos. Então olha que interessante, quando eles não ingeriam vitamina C, eles tinham esse sangramento gengival. E eu gosto muito de falar isso porque eu tinha muito sangramento. Eu ia escovar dente, se eu usasse fio dental sangrava, se eu escovasse o dente um pouco mais forte, também tinha sangramento gengival, tinha muito sangramento gengival. Nada importante, mas sempre me incomodava um pouquinho de sangue. E depois que eu comecei a colocar vitamina C na minha vida e todas as outras suplementações, zinco também, tudo, isso parou. Eu não tenho mais, posso usar fio dental, posso escovar o dente mais forte e esse sangramento eu não tenho. Para isso aí, a gente vê a importância da suplementação na nossa vida. Então, você pode dar o colágeno ou você pode dar todos os precursores do colágeno e vocês vão ver vários suplementos que acabam colocando os precursores dos colágenos, né? O colágeno, por que a gente deve suplementar colágeno? Por que o colágeno é importante na sua vida? Ele é importante porque nós gastamos o nosso colágeno, principalmente pelo estresse oxidativo. O que é isso? São as toxinas, são as radiações, é o estresse do dia a dia, o cigarro, as fumaças, todo tipo de toxina, basicamente, ele vai oxidar o nosso corpo e vai produzir radicais livres, estresse oxidativo. Os radicais livres, eles são os principais destruidores de colágeno. Então, se você tem uma rotina onde você tem muito contato, muito estresse, muita poluição, você já percebeu que aquela pessoa muito estressada, muito sobrecarregada ou trabalho exaustivo, ela tem uma aparência mais velha? Você olha e fala assim, nossa, mas que cara de pessoa mais velha. Geralmente isso tem falta de colágeno, porque a pele fica com uma pele mais velha, uma aparência mais consumida. Então a gente sabe, né, que o estresse oxidativo, ele consome, ele envelhece a pessoa. Uma parte disso é na falta do colágeno. Então, a grande questão é a seguinte, vale a pena, funciona suplementar colágeno? Isso é uma dúvida aí de todo mundo e vocês vão encontrar muita gente falando mal. Por quê? Qual que é o argumento quando se fala que colágeno não funciona? Coloca-se que quando você ingere o colágeno, seu corpo vai quebrar aquele colágeno e vai usar aquilo como uma fonte de energia. Ele não vai usar como colágeno. Então, esse é o principal argumento. Se você der colágeno para o seu corpo, ele vai quebrar igual uma outra proteína e vai usar como fonte de energia. Ele não vai produzir colágeno a partir disso. Porém, a gente teve, né, teve muita evolução na produção do colágeno. O próprio colágeno natural, se você fizer um caldo de ossos e consumir o caldo de ossos, você tem uma absorção muito baixa desse colágeno, porque o colágeno ele é uma molécula grande, ele é difícil de ser absorvido. Mas hoje a gente tem. O primeiro colágeno que saiu foi o colágeno hidrolisado, que todo mundo conhece aí, já viu. Só que o que é o colágeno hidrolisado? É um colágeno quebrado. Você pega o colágeno e quebra ele em pedacinhos menores para que o seu corpo consiga absorver. Só que o próprio colágeno hidrolisado, ele também tem uma baixa absorção. Os estudos mostram que mesmo ele tem uma absorção baixa. E aí,
evoluiu descobrindo-se os peptídeos de colágeno. Quais são os peptídeos? Os peptídeos de colágeno são fragmentos do colágeno hidrolisado. Então a gente foi colocado mais enzimas para quebrar ele em pequenos pedacinhos, que são os peptídeos de colágeno. Os peptídeos, sim, possuem uma absorção muito boa, bem maior do que o normal. Chega a 90% de absorção dos peptídeos. E quais são esses peptídeos? Então, por exemplo, quando a gente fala muito em colágeno, qual colágeno suplementar? Uma coisa que a gente sempre fala é isso aqui, ó. Por exemplo, Verisol. A mulherada que adora, que quer colágeno para a pele, ele vai ter aqui o Verisol. O que é o Verisol? O Verisol é uma patente de um peptídeo de colágeno. Muitos idosos, por exemplo, tomam o Body Protein, o Body Balance. O Body Balance é o quê? É peptídeos de colágenos voltados à hipertrofia muscular. O Verisol é mais voltado à saúde de pele, ossos, dentes, né? Cabelo, unha. Esse é o Verisol. Então, esses são os peptídeos, tá? Esse aqui é lá do Mercado Equilíbrio, tá, gente? Eu vou mostrar outras opções. Mas isso aqui que vocês precisam procurar. Se vocês quiserem um colágeno que funciona, se você quiser, esse aqui é lá do Equilíbrio, do Verisol. Se vocês quiserem um colágeno que funciona, vá para os peptídeos. Porque o colágeno hidrolisado, às vezes você acaba achando vários tipos de colágeno hidrolisado, ele não tem uma absorção tão boa, tá? Os peptídeos, sim, funcionam de uma forma bem legal. Existem outros aqui, depois eu vou mostrar para vocês. Então, e existe também a suplementação dos precursores. Lembre-se também que se você for suplementar colágeno, o ideal é que você tenha os micronutrientes equilibrados. O meu dia a dia de trabalho, minha rotina de consultório é basicamente equilibrar todo mundo. Então, vamos por ferro, zinco, né, selênio, a gente conversa muito sobre isso. Mas para que o seu colágeno funcione bem, você precisa de vitamina C, você precisa de zinco, de cobre e de vitamina A. Então, se você está preocupado aí com o envelhecimento, com a saúde da pele, com a sustentação, tenha sempre atenção. Mulherada adora tomar vitamina C, né? Não sei que todo mundo adora, mas a vitamina C é muito importante. E lembrando que as nossas frutas hoje estão bem pobrinhas, né? De tudo. E alguns suplementos também são utilizados na indústria. Por exemplo, quando a gente fala aqui esse é um outro tipo, né? Que você vai ver vários tipos de colágeno, por exemplo, falando aqui, o sono da beleza, tá? O que tem? Tem ácido hialurônico, tá? Então, vocês vão ver algum tipo de colágeno que tem, 9 gramas de peptídeos de colágeno, ótimo, ele é fracionado e ele vem com ácido hialurônico. O ácido hialurônico, ele tem uma participação de preenchimento, de hidratação, de sustentação do corpo. Então, por que quando você vê alguns colágenos tem lá ácido hialurônico? Por quê? Porque ele vai ajudar um pouquinho mais na saúde da pele. Outro que você encontra também é com ácido ortossilícico. O outro tipo também de colágeno com ácido ortossilícico. Esse aqui também vai ajudar também na estrutura da pele. Então, quando você suplementa colágeno, você pode colocar algumas outras suplementações que te ajudam na produção da sustentação da pele como um todo. Então, quando você procura um colágeno Verisol, que acaba tendo alguma coisinha ou outra associada, a chance de absorção e de função no seu corpo é muito grande. Então, isso tende a ajudar muito na absorção. Quando a gente fala também de colágeno, existe uma participação muito importante, e essa é uma das que eu mais gosto de colocar nos pacientes, que são pacientes com alterações intestinais. Gente, existe o episódio da glutamina, né? Qualquer pessoa que tenha uma alteração intestinal é importante assistir o episódio nosso da glutamina, mas o colágeno é uma suplementação bem parecida com a glutamina quando a gente fala em saúde intestinal. Então, todas aquelas pessoas que têm doença autoimune, têm algum grau de permeabilidade intestinal, né, que a gente dá síndrome do leaky gut, síndrome da permeabilidade, a suplementação do colágeno é fantástica. Por quê? Porque o colágeno é muito bem aceito pelo seu corpo. Seu corpo gosta de colágeno, seu intestino gosta do colágeno, e ele vai ajudar a fazer aquela matriz onde vai juntar as células. Onde você junta as células, cola e você aumenta, diminui a chance de permeabilidade. Igual a glutamina, que também cola as células. O colágeno também tem uma participação muito importante no intestino. Então, se você tiver qualquer tipo aí de alteração intestinal, o colágeno é muito interessante. Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre o colágeno para a pele.
todo mundo gosta. Mulherada, então, presta atenção aí, porque vocês adoram o colágeno tipo 1. Vamos lá. A gente já puxa a dúvida da Rosana aqui. A gente vai falar do colágeno tipo 1 para a pele. Qual que é a grande questão? Conforme nós envelhecemos, a nossa pele vai... É nítido você ver a diferença de uma criança, de um jovem, e olhar para a pele de um idoso. É uma pele mais ressecada, uma pele mais dura, uma pele mais frágil, uma pele que não tem elasticidade, né? A pele do idoso parece um papel, né? Você vai sim, ela fica dá até as ranhuras, assim, os dobradinhos do papel. Por quê? Porque a pele perde a elasticidade. Então, por isso que as mulheres têm medo do envelhecimento. Meu Deus, eu vou ficar com essa pele seca, feia. O colágeno ajuda muito. Por quê? Porque quando jovem, a pele é composta 80% do tipo 1 e em torno de 15% do tipo 3. E quando você vai envelhecendo, você vai perdendo a proporção diminuindo a produção desse colágeno tipo 1 e mudando essa proporção tipo 1, tipo 3. Então a mulher acaba aumentando o colágeno tipo 3 e diminuindo o colágeno do tipo 1. Esse desequilíbrio na proporção acaba deixando a pele um pouco mais seca, mais dura, tá? E outra coisa é os radicais livres, o próprio envelhecimento, né? Conforme a gente envelhece, a gente produz energia e tudo, vão sendo liberados vários radicais livres. E os radicais livres, eles são grandes destruidores do colágeno natural. Então, se você quiser se você quiser envelhecer bem, além de suplementar o colágeno para você ofertar mais colágeno tipo 1, você também vai diminuir as agressões, né? O sol em excesso, o tabagismo, os exercícios extenuantes, né? Tudo aquilo que você for levar o seu corpo a um extremo, você vai produzir radical livre e vai atrapalhar. Então, o colágeno tipo 1, ele tem muita participação na saúde da pele. O colágeno tipo 2, clássico, muita gente fala, ele tem relação com a saúde articular, tá? Por isso que você vê muito atleta suplementando colágeno tipo 2, por isso que você vê muito idoso suplementando colágeno tipo 2, né? Porque quase todo mundo aí, a grande maioria dos idosos hoje tem uma deficiência na articulação, tem artrose, né? Então tem aquela rigidez, aquela crepitação, aquela artrose que não funciona muito bem. Só que quando a gente fala de osso, é uma questão interessante da gente conversar. Por quê? Porque o colágeno tipo 2, ele vai ajudar muito nos ossos. Só que, olha que interessante, o colágeno tipo 1 também participa nos ossos e o tipo 2 da articulação. Mas o tipo 1, essa é um outro ponto que eu gosto muito de falar também. O colágeno tipo 1, ele faz parte da matriz orgânica do osso. E o cálcio, ele faz parte da matriz inorgânica do osso. Por isso, gente, que quem tem raquitismo, quem tem deficiência de cálcio, né, criança aí que não tem produção de vitamina D, essa doença hoje vê muito pouco, mas quando você tem deficiência de cálcio, o osso ele não quebra, o osso ele fica mole. Por quê? Porque sobra colágeno e o colágeno ele dá elasticidade ao osso, então o que permite que o osso envergue sem quebrar. Já a osteoporose, geralmente, é deficiência de colágeno também, mais deficiência de colágeno do que de cálcio. E muita gente erra achando que osteoporose é falta de cálcio. Não é. Osteoporose é falta de matriz orgânica, que dá essa elasticidade ao osso, e falta de força, falta de colocar esse cálcio para dentro do osso. Então, não adianta suplementar cálcio na osteoporose se você não fizer exercício de força e se você não tiver uma síntese boa de colágeno de matriz orgânica óssea. Porque o osso, sim, ele vai ficar rígido e qualquer traumatismo ele vai quebrar. Você vai ter uma fratura com muito mais facilidade. Por isso que os idosos, quando caem, eles quebram. Por isso que quando a gente mais novo cai, não quebra. Por isso que crianças, já viu, criança enverga o osso e ela chega a não quebrar o osso. É muito comum. Às vezes você vê o braço da criança dobrar inteiro e o osso não volta. E o osso não quebra. Por quê? Porque ele tem uma boa produção de colágeno. O colágeno ainda está muito vivo na criança. Tem muito colágeno tipo 1 nesse osso. Já o colágeno tipo 2, que é o clássico UC2, né, patenteado como o tipo UC2, esse você acha geralmente em dose baixinha, de 40 miligramas, mais em farmácia de manipulação mesmo.
E esse você vai dar para os atletas, para os idosos com artrose, e tem ótimos benefícios, principalmente na diminuição da inflamação da articulação. Então melhora a dor articular, melhora a regeneração óssea, melhora a utilização do cálcio pelo osso, melhora o risco de fratura, o risco de desgaste articular. Por quê? Porque ele participa da formação da cartilagem. Colágeno tipo 2, o C2, para aquela pessoa que sobrecarrega a articulação é fundamental, desde jovem, tá? Mesmo que você seja novo, mas você trabalha com exercício de alto impacto, você é um atleta, você precisa reforçar a produção do colágeno tipo 2. Então, o C2 que é patenteado, uma dosezinha geralmente de 40 miligramas dia, tome direto. Tá? Já os outros colágenos tipo 1, ele vai participar do osso, vai participar da pele e também vai participar do ganho de massa muscular. Essa é uma outra informação muito interessante também. Por quê? Porque as pessoas querem comparar. Doutor, se eu tomar o whey ou colágeno, é a mesma coisa para o ganho de massa? Não, sim e não, na verdade. Por quê? Porque o colágeno ele pode participar da hipertrofia, sim, contanto que ele seja um colágeno, um peptídeo de colágeno voltado para a hipertrofia. Quem é esse? É o Body Balance. Então, se você for suplementar alguma suplementação, algum aminoácido que contenha o Body Balance, esse sim é um peptídeo de colágeno voltado à hipertrofia. Mas aí me perguntam, se eu trocar o meu whey, que eu não me sinto tão bem com o whey, se eu trocar o whey pelo colágeno, eu vou crescer da mesma forma? Na maioria das vezes, não. Porque eu gosto sempre de brincar que pessoas grandes, muito fortes, são pessoas inflamadas. Então, quando você pega uma pessoa aí muito grande lá na academia, muito forte, essa pessoa tem inflamação. Para manter esse porte muscular, ela tem inflamação. E você vai ver que essas pessoas, elas acabam tomando muito whey. Chegam a tomar 2, 3, 4 vezes ao dia whey. O whey é caseína, é inflamatório, e mesmo os outros tipos de whey, que seja o beef protein, que seja tudo, a gente sabe que é rico em adoçante, a gente sabe que tem muita coisa ali dentro, e querendo ou não, acaba fazendo um pouquinho de desbiose ou um pouquinho de inflamação muscular, é o que dá aquele volume, né? Então o colágeno, ele vai ser muito útil, sim, na síntese proteica, mas ele não vai comparar com o whey. Por quê? Porque ele tem zero efeito inflamatório no seu corpo. O colágeno é excelente, tá? Para todo mundo aí. Na minha opinião, todo mundo que passa aí 40, 50 anos deveria tomar colágeno. Eu acho que todo mundo tem benefício na suplementação. E aí você pode alternar o Verisol com o Body Balance e tudo. E principalmente os idosos sarcopênicos, eles precisam tomar suplementação com Body Balance. Por quê? Porque tudo é sarcopênico, perde músculo, sedentário, está sem força, não se faz muito exercício. Então, esse sim, vale a pena você dar aí para o seu avô, para sua avó, para sua mãe, dependendo da idade, principalmente para aquelas pessoas mais sedentárias. Então, o Body Balance, além de ajudar no ganho de massa magra, ajuda na performance física, ajuda no ganho de massa. É tranquilo de tomar, diferente dos aminoácidos, né? Ele não tem sabor, o colágeno ele não tem sabor nenhum, ele é fácil de tomar. O aminoácido ele tem um gostinho um pouquinho diferente, não é todo mundo que tolera. E então é bem válido sim, o tipo 1 para o ganho de massa, mais o Body Balance, tá? Horário para suplementar. Qual o horário que eu vou tomar aqui o meu colágeno? Vou pegar aqui meu colágeno e eu vou tomar em qual horário? O colágeno ele precisa sempre ser com o intestino vazio, tá? Preferência mesmo com o intestino vazio. Então, ou você vai tomar pela manhã ou você vai tomar à noite. A gente pede para associar algum tipo de fruta cítrica. Por quê? Porque ajuda na absorção, porque na verdade você vai dar vitamina C junto, então pode ajudar um pouquinho. E você vai ver que alguns colágenos, por exemplo, esse aqui que eu peguei lá para ilustrar vocês lá no Mercado Equilíbrio, esse aqui é o quê? Uma suplementação de tipo 1, 2 e 3 com vitamina C. Então, por exemplo, vocês vão ver Obrigado, Jenny. Vocês vão ver alguns suplementos de colágeno que já tem vitamina C. Por que ele tem vitamina C? Para ajudar como um precursor. Então você já dá o colágeno e você está dando um precursor. A chance desse colágeno ser melhor absorvido é melhor, tá? Uma dose de 50 a 100 miligramas de vitamina C é mais do que o suficiente. Então, sempre de manhã ou à noite, eu prefiro à noite. Por quê? Porque é mais fácil, pelo menos na minha rotina. E segundo, que existe uma certa relação do colágeno com o GH.
O lindo GH, o nosso hormônio do crescimento, é um hormônio que estimula muito a produção de colágeno. Então, quando você dá à noite, você melhora um pouco a utilização desse colágeno. Por quê? Porque à noite é onde a gente tem o pico de GH. Nosso GH é produzido à noite exatamente para isso. Tá? Então, eu sugiro sempre tomar o colágeno à noite e pode associar um pouquinho com a vitamina C ou com algum outro precursor. Falamos dos precursores, falamos dos horários, falamos dos peptídeos. Eu trouxe aqui algumas outras. Obrigado, Rose. Trouxe algumas outras amostras lá do Mercado Equilíbrio para vocês. Por exemplo, o colágeno com ácido hialurônico. Isso aí vocês vão ver, vocês vão chegar na prateleira quando vocês forem lá conhecer e vai falar assim, mas que legal, um colágeno sono da beleza. O que ele tem? Tem peptídeo de colágeno, ótimo, então eu sei que a absorção é melhor. Ele tem ácido hialurônico, ótimo, eu sei que é bom para a pele. E ele também tem um pouquinho de melatonina, por isso que brinca do sono da beleza. Então você põe melatonina, vai dormir melhor, vai dar colágeno, vai dar ácido hialurônico e você vai acordar mais bonita, tá? É claro que não é tão rápido. E o colágeno, é sempre importante a gente falar uma coisa, paciência na suplementação do colágeno. Eu gosto muito de explicar para as pessoas. Por quê? Porque o paciente chega no consultório e fala assim, Bruno, vale a pena tomar colágeno? Eu falo, vale. Tá bom, tomei 1 mês, 2 meses, não vi nada. E realmente você não vai ver nada, porque a suplementação de colágeno não é uma suplementação, não é um hormônio que você vai passar um hormônio e sua pele vai mudar a textura. Ela demora um pouco a ser utilizada, ela ser visível, né? Então, assim, aquela pessoa que toma colágeno sempre passa aí 6 meses, 1 ano e fala assim, nossa, mas seu cabelo tá mais bonito, o seu cabelo tá mais, ele cresceu melhor, a pele tá mais bonita, sua pele tem mais elasticidade, parece que você tem um pouco mais de vida. Mas isso leva um pouco de tempo, gente. Calma, tá? Então não queira comprar, vou comprar aqui o colágeno, nossa, sei lá, custa X reais, eu vou comprar esse mês, vou ver se funciona. Então não vai ver nada de diferença. Mas o seu corpo vai ver diferença. Seja na síntese de massa magra, seja na síntese de materiais aí para pele, para crescimento de cabelo, para saúde no geral, saúde intestinal, o colágeno é muito bem-vindo, tá? A dose, geralmente, eu gosto sempre de colágeno em pó, tá? Não gosto muito de colágeno em cápsula, porque eu acho que geralmente a quantidade de cápsula é baixa. Quando você coloca o colágeno no copo, classicamente o colágeno ele é insolúvel em água. Então, uma das coisas que você tem dificuldade é que quem já tomou colágeno sabe que você fica batendo o copo lá e o negócio não dissolve por nada. Isso sim é colágeno. Agora, quando você pega o colágeno hidrolisado, ele é um pouquinho melhor, mas ele ainda é ruim. E o peptídeo de colágeno ele é um pouco menos pior, mas ele já começa a dissolver um pouquinho mais. Mas você tem que bater para que ele fique, senão você vai comer umas papas mesmo, umas bolas de colágeno. É normal, é assim mesmo. Faça a ingestão, intestino vazio, à noite de preferência. Quem falou aí, né? Quem falou aí que conhece já sabe, né? Que vira. É porque realmente você fica batendo e o negócio não vai. Eu, particularmente, não tenho nada com a Pura Vida, tá, gente? Mas é um colágeno que eu gosto. Pessoalmente, eu acho que é gostoso de tomar. É bom. Ele tem um sabor legal, assim. Apesar que o colágeno ele não tem sabor. Mas eu acho que ele é fácil de dissolver. Eu já tomei outros colágenos que eu fiquei brigando pro negócio descer e não desce. Esse eu achei legal, tá? Pode bater no liquidificador e você pode também colocar em bebida quente, porque as pessoas falam assim, mas eu posso pôr no café, né? Muita gente coloca creatina no café, não é legal. Já o colágeno, ele tolera altas temperaturas, tá? Até em torno de 110, 120, até 150 graus alguns tipos de colágeno, você não vai tomar um café de 120 graus, né? Niacinamida, gente, niacinamida é B3, né? É associado a uma vitamina. Então, na verdade, o que é? É um precursor, tá? Esse aqui eu gosto bastante mesmo, tá? É o puro colágeno Verisol, ótimo para sua pele, ótimo para a saúde do seu intestino, para a saúde do seu corpo, para a sua saúde em geral, tá? Então ele tolera. O grande diferencial do colágeno, na minha opinião, é zero intolerância. É a melhor coisa que você vai colocar no seu corpo. Você pode pegar e ver a suplementação que o seu corpo mais aceita é o colágeno, diferente de outras suplementações. Qual a quantidade? Geralmente, você vai tomar em torno de 21 gramas, tá? Que geralmente é a dose. Isso aqui vem um scoop, esse scoop tem
40 gramas e dentro dessas 40 gramas, 21 gramas é de proteína de colágeno, tá? Então, mais ou menos, geralmente eles vêm com a dose de um scoop. E o colágeno, para mim, o grande benefício dele é isso. Ele é total aceito. Isso, ó, eu tinha uma dor muito forte nas articulações, tomava condroitina e glucosamina, mas o que resolveu foi o colágeno tipo 2. Melhora e melhora muito. Então, se você tem dor articular, artrose, colágeno tipo 2, e ele vai vir em comprimidinho, UC2, 40 miligramas, ele é fantástico para dor articular. Fantástico. Então, tipo 1 e tipo 3 para pele e ossos, né? Tipo 2 para as articulações, principalmente para cartilagem, quem reforça a cartilagem, né? O Verisol e tem o outro, o Peptan. O Verisol e o Peptan para a pele, que são os peptídeos, e o Body Balance para a saúde muscular. Gente, recomendo muito, muito, muito colágeno, gosto bastante, utilizo. As pessoas às vezes perguntam, só que por que eu não passo tanto? Eu passo mais para casos específicos, porque, por exemplo, intestino quase sempre eu coloco, mas por que eu não passo para todo mundo? Porque realmente é um investimento um pouquinho mais alto, tá? Mas agora, se você quer um tipo de colágeno natural, que não vai dar para fazer a suplementação, caldo de ossos é uma fonte fantástica de colágeno, tá? Lembra da nossa evolução, a gente comia carcaça, a gente comia tutano, a gente comia restos, né? E você vai ajudar. Colágeno tipo 2, sim, ajuda na artrite reumatoide, porque diminui a inflamação das articulações. Esses dois aqui, pessoal, lá do Mercado Equilíbrio, é o da Pura Vida e o colágeno deles, é um que eu gosto bastante. Falei, sabe, sem nenhum conflito de interesse aqui, mas é porque realmente eu gosto. E o resto realmente está lá, tem várias opções do Mercado Equilíbrio. Sempre que ontem passei lá, você até se perde com tanto de tipo de colágeno, né? O colágeno ele cresceu muito pela indústria da beleza, né? Por conta de saúde, né? De beleza, mulher. Então o colágeno ele deu uma subida. Mas saiba que o colágeno, a função dele não é só pele. É bom para o seu intestino, é bom para os seus músculos, para a pele, para a disposição, ajuda em bastante coisa aí. E lembra, gente, quando eu falei de carcaça, hoje, quando você fala assim, mas eu consumo proteína animal. Não, você consome o filé mignon, você consome a carne só, né? O filé, qualquer parte, mas você só consome o músculo do boi. Hoje a gente não consome mais víscera, muito pouco, e osso zero, né? Praticamente a gente não consome nada de osso. E praticamente só músculo bovino. Então você fala assim, mas eu já consumo carne de boi. Não, a carne você consome, o músculo. Agora as articulações, os ossos, isso basicamente poucas pessoas consomem hoje em dia e é lá que está o colágeno. Então temos falta de colágeno sim, a nossa alimentação é praticamente zero em colágeno, tá? É claro que a gente tem os precursores, lisina, prolina e glicina, vitamina A, C, por isso que você tem colágeno, porque o seu corpo produz colágeno. Mas quando você suplementa o peptídeo de uma forma adequada, você está dando substrato fantástico para o seu corpo funcionar bem, certo? Então a gente finaliza nosso episódio aí de colágeno. Eu super indico, aonde vocês compram, vocês sempre sabem, nosso Mercado Equilíbrio que está aqui, onde tem várias opções, preço ótimo e entregam aí para o Brasil todo. O que vocês precisarem é só falar com eles. E então ficou a dica aí dos todos os tipos de colágeno praticamente, e espero que vocês, se possível, façam uso. Agora, mamãe, vovó, tá? Dá colágeno para elas, que elas precisam muito, principalmente o Body Balance aí, que você pode mandar manipular também. Então, finalizamos mais um Fala Montese. Coloque colágeno na sua vida. Faz diferença, colágeno.